Dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje nessa quinta-feira abençoada, hoje dia 24 de julho do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. Desejando a você, a sua família, muita paz, muita tranquilidade. Que você hoje possa ter fé e coragem para enfrentar o dia com muita alegria, com muita suavidade. Quando nós colocamos suavidade no nosso dia, nas coisas, colocamos suavidade na voz, né? Nosso dia se torna mais tranquilo, mais em paz. Quando a gente coloca o dia totalmente entregue nas mãos do Senhor, nós temos um dia abençoado. Não importa as dificuldades que venham, não importa os importúnios que apareçam, as pedras do caminho, é importante que a gente tenha essa fé e essa coragem para que assim todos que estão ao nosso redor percebam que nós somos pessoas da paz. E aí o seu trabalho vai fluir melhor. Para quem é dono de casa, a sua lida diária vai fluir melhor. Para quem cuida dos filhos, seja qual for a sua atividade, o seu dia vai se passar mais tranquilo e com certeza você vai produzir muito mais. E o evangelho de hoje, nesse dia 24, é o evangelho de Mateus, capítulo 13, versos de 10 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dada ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhe falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, os discípulos perguntaram: por que tu fala em parábolas? Jesus sabia que muitos que estavam ali ouvindo as suas parábolas, os seus ensinamentos, estavam ali só para pegar ele em alguma falha, estavam ali só para curiar, só para levar mentiras e sugestões erradas aos imperadores, aos governadores. Tentavam ali derrubar Jesus de todo jeito. Jesus sabia que muitos estavam ali não para se converterem, mas sim para tentar prejudicar aqueles que já eram convertidos e que estavam querendo converter-se. Então Jesus diz o quê? A quem mais, aquele que tem, terá ainda mais e terá em abundância. E aquele que tem pouco será tirado até o que não tem. O que quer dizer isso? Aquele que está subindo numa montanha, quanto mais se aproxima do céu, vê o sol brilhando, vê o sol mais forte. Vocês já fizeram essa experiência? Aqui na minha cidade tem um ponto turístico que é chamado a Serra do Cruzeiro. Muitas pessoas sobem diariamente lá. A gente às vezes sobe no final de semana, né?
mas principalmente feriados e final de semana é mais lotado. E é muito alto realmente, tem uma escadaria. Para quem não tem perna boa é difícil subir, porque até para quem tem é cansativo, mas quando a gente chega lá em cima se sente vitorioso, conseguir subir. E de lá a gente vê toda a cidade, a zona rural, até onde os olhos alcançam. De lá a gente vê as nuvens mais de perto, a gente vê o sol mais de perto. Então é isso que Jesus está dizendo. Aqueles que se elevam a Deus, que colocam seu coração para fazer a vontade de Deus, esses lhes serão dados mais ainda, mais fé, mais abundância. E aqueles que não querem ouvir, aqueles que têm pouca fé, aqueles que não querem se converter, aqueles que não querem se mexer, não querem mudar, não querem a conversão, isso até o pouco que eles têm lhes será tirado. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a cada dia nós nos coloquemos cada vez mais no alto, que nós nos coloquemos cada vez mais perto das coisas de Deus. Porque as coisas desse mundo aqui, elas são passageiras, elas vão passar. É preciso que nós entendamos e entendamos isso, para que a gente não fique perdido, sempre na superfície rasa, sempre nas águas rasas. A gente não quer, às vezes, avançar para águas mais profundas. Por isso que a nossa pescaria é fraca. Nós não queremos subir a nossa fé, os nossos corações, para chegar mais perto de Deus. Estamos sempre cansados, sem tempo. Eu sei que na nosso corre-corre, no nosso dia a dia, temos muitos afazeres, muitas preocupações, mas é preciso que a gente tenha sempre uma prioridade. E quando nós temos prioridade, arrumamos tempo para tudo, inclusive para as coisas de Deus. Então o Evangelho de hoje está dizendo, aquele que sobe, cada vez mais alto na sua fé, aquele que busca sempre se aproximar mais de Deus, esse vai receber mais. Lhe será dado mais fé, mais coragem, mais milagres, mais graças. E ele terá abundância. Mas aquele que se esconde, aquele que está sempre entrando no buraco para fugir das coisas, até o que ele tem lhe será tirado. Até aquela pouca fé, aquela talvez, não sei, isso, ele vai perder. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós desistimos da nossa caminhada, quando nós desistimos dos nossos investimentos, quando nós desistimos da nossa fé, nós vamos nos paralisando. É como um aluno que terminou ali o primeiro grau, terminou o segundo grau, mas de repente ele já não quer mais estudar. Ele chegou ali perto de uma faculdade, de uma universidade e desanimou. Então, daqui a alguns anos ele vai ver seus colegas recebendo o diploma de doutor, E ele se pergunta, por que é que eu parei? Assim também é a nossa fé. Quantas pessoas aí estão se convertendo, estão no nível mais elevado de perdão, de misericórdia, porque elas perseveraram e elas chegaram e receberam mais de Jesus. Elas receberam mais fé. E hoje elas têm abundância de fé, de clareza, de mansidão, de perdão e de misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, que a gente também sempre procure receber mais. E não podemos deixar que aquele pouco que temos seja tirado de nós. Precisamos aumentar. E assim, também um dia alcançarmos a salvação eterna, alcançarmos o reino de Deus. Para você que hoje está com uma preocupação, que hoje recebeu um diagnóstico, que hoje você recebeu o resultado daquele exame, que hoje você recebeu uma notícia que você não gostou, que você esperava uma notícia positiva, mas veio negativa, não se desespere. Procure sempre inovar, fazer diferente, estudar mais, se aperfeiçoar mais, que tudo vai dar certo. Continue na sua fé. Mas para você que hoje recebeu boas notícias, que hoje você recebeu graças, que hoje você recebeu só sim, agradeça a Deus. As suas bênçãos, as suas orações, as pessoas que rezaram por você, elas foram ouvidas e os seus desejos foram atendidos.
agradeça a Deus, porque assim nós vamos ser gratos. E o que é mais triste na nossa vida é a ingratidão. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família. Que Deus te abençoe grandemente.